você coloca uma condição que às vezes não é possível, né? Por exemplo, quando eu estiver resolvido, eu vou ter filhos. Você vai estar resolvido quando? Não tem como a gente não olhar para a história familiar, para a história de desenvolvimento dessa criança, o contexto que essa criança passou durante toda a vida e que ela está inserida hoje como adulto. Tem toda uma situação psíquica que sim, sempre vai estar presente. E a mulher, pela própria condição de mulher, de ser mulher, muitas demandas não eram consideradas e eram consideradas algum tipo de drama, né? Era muito reprimida, havia muita repressão. Muito. Essa questão acontece muito na infância. Esse receio no futuro, tudo começa na infância? De querer uma família, o primeiro choquinho foi ali ou não? Foi ao longo da vida? Família. Construir família. É fácil. É fácil. Ter filhos é fácil. É muita responsabilidade, será? Ter família? É uma decisão que tem que ser pensada. Tem que ter um psicológico tem um forte. psicológico bom. E a fertilidade? Tem diminuído? Tem aumentado? Como é que tá? Como é que tá isso aí, Glauco? Isso aí, população envelhecendo, o povo fala, mas tem gente... Tá, tem eu gente não tenho... nascendo também? Às Como vezes é fala que assim, tá? eu não tenho filho porque é a parte financeira. Nossa, vai dar dor de cabeça no futuro. Vem então- com umas... Vai começar a pedir. Como é que eu vou dar tudo que vai pedir? Eu já pensei nisso também. Hã? Vasectomia. A gente vai falar sobre isso hoje, pessoal. Construção de família, vasectomia, fertilidade, laqueadura. Então, para você que tá chegando aí no nosso canal, tem dúvida ainda? Pô, não sei ainda, quero ser pai. Fertilidade, como é que tudo funciona? E aquele recadinho básico, né, Júlio? Eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar. É de graça. Se inscreva, curte, compartilha para quem precisa escutar, ouvir, assistir. E assistir. E, por favor, participa aqui, mande suas dúvidas. Pode ter um diálogo aqui. Se for deixar comentários, a única coisa que a gente pede, só não deixa letras garrafais. Mas é bem-vindo. Exatamente. E o Direto na Causa hoje, a causa que a gente vai trazer, a gente trouxe um casal. Um casal para conversar. Um urologista que já esteve aqui, Fabrício Benvenuti. Doutor? Falei certo? Falei certo. Episódio 80, galera. Olha aí. Quebrando tabus, saúde masculina e autocuidado. Inclusive, tem um corte dele, mulherada, vai lá. Mas ele vai falar sobre laqueadura aqui também, né, doutor? Vai. E a esposa dele, Rafaela Rabelo, psicanalista e dona da escola ECP. É isso? ECP. É que o Júlio tem Escola intervalo de de memória. Formação É e isso aí. Estudos Continuados em Psicanálise. É isso aí, gente. Doutor Fabrício, Rafaela, sejam bem-vindos ao Direto na Causa. E vamos falar sobre esse assunto. Família, construção de família. Mudou muito. Eu acho que é uma coisa para Rafaela. Joga... Porque eu vejo no meu dia a dia cada vez mais homens, às vezes sem filhos, às vezes vem um casal e não querem ter filhos. Isso me chama a atenção, a gente vê. O IBGE está mostrando aí, tudo está mostrando que está diminuindo a população, a tendência de ter filhos, aquela casa cheia de filhos. E aí? Vamos direto na causa? Descobrir o porquê? Por quê? E aí? Galera, vocês também querem saber o porquê e por Why? quê? Why? Por quê? E aí, Rafa? Jogou essa bola pra você agora. Sentiu, e agora? Primeiramente, né, eu acho que é bom deixar claro que é uma escolha legítima, né? Perfeito. A pessoa pode escolher, eu quero ou não ter filhos, e isso não representa que ela tem algum problema ou algo do tipo. Ela é do mal, né? Nossa, Não gosta é de assim. criança, né? Não, e eu acho que hoje a gente tem que olhar para o formato da família, a gente tem que olhar, né, como que foi evoluindo a história da sociedade ao longo dos últimos anos, e a gente tem uma mulher que começou a entrar no mercado de trabalho e faz formação e pós-graduação, e, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e essa mulher ela vai estar disponível, vou colocar esse disponível aí, entre aspas, para ter filhos com qual idade? Então, isso é uma mudança, né? E a gente tem outras questões, né? Que acho que vale a pena falar também. Casais homoafetivos, né? E a família tem uma conformação diferente hoje. E isso muda a questão de ter filhos ou não ter filhos. E a possibilidade também de tê-los ou não. E tem Importante. perdão, pode falar, doutor. Não, eu que travessei aqui, Júlio. Não, pode. Mas é importante que você falou do respeito. E eu vejo que, falar da minha parte mesmo, como médico, nesse contexto aí a pessoa procurava, antigamente, isso aí,
tempos remotos, né? Vou falar, eu tinha uma ideia assim, vou dizer lá em 2010, 2011, se eu olhar na linha do tempo não é tão longe, mas eu também tinha esse preconceito, não, mas você não tem filho, você tem 20 e tantos anos, chegou a 30 anos, você não tem filho e eu vou fazer uma vasectomia em você. Eu tinha esse preconceito. Hoje eu respeito mais. A pessoa não tem, é da minha função esclarecer, sim, falar, ó, você já pensou nessa e nessa e nessa possibilidade? Já pensei tudo isso, doutor. Eu estou certo disso. Beleza, a minha função é esclarecer e aí dar o direcionamento se ele permitir, mas a escolha é dele. E a minha função é orientar e realizar conforme a lei manda. Tá certo, tá certo mesmo. E igual a Rafaela falou, as mulheres prolongaram a maternidade. Algumas mulheres prolongaram. Essa parte até teve uma famosa que teve filho com, acho que foi 50 anos, é isso? Olha a droga. Nossa, viajou, falou errado. Corta isso aí, falei errado. Cláudia Raia, não foi? Isso. Nossa, falei errado. E que colocam a vida profissional para depois o filho. E eu já vi pessoas que colocaram, vou ter filho depois que eu resolver minha vida profissional, só que quando chega o filho, muda o casal. E muda mesmo, né? O ambiente. Sim, e você coloca uma condição que às vezes não é possível. Né? Por exemplo, quando eu estiver resolvido, eu vou ter filhos. Você vai estar resolvido quando? Então. Não é. Se você, né? Então são questões muito abertas e que talvez você nunca chegue nessa condição. Né? Quando eu estiver bem sucedida, aí sim eu posso ter filhos. Mas e se você não for nunca bem sucedido? Então, assim, tem uma fantasia aí de um lugar para eu chegar antes de ser, né, alguma coisa. E aí é uma fantasia, né? Pode ser que esse lugar você não consiga encontrá-lo durante a sua vida. E também, por exemplo, nesse ponto, é igual o doutor falou, não quero ter filho, vou fazer cirurgia laqueadura, vou fazer vasectomia. Tem uma idade específica para essa decisão? Ou, por exemplo, assim, não, você é muito novo, você não vai poder... Hoje, de arrependimento, sabe, doutor Fabrício? Hoje, pela lei, um homem, mesmo sem filho, se ele já tem 21 anos, ele tem direito. Ele tem direito. E se ele tiver menos que 21 anos, mas já tem 2 filhos e não quer mais filhos, também é possível, tá? Tanto para homem querendo vasectomia como mulher para laqueadura. É a mesma lei que rege as duas coisas. Tá. Então, é isso. Antes era 25 anos, passou a 21. Isso em 2023 já mudou. Mudou bastante. Até a gente estava conversando aqui, um esquenta aqui antes, doutor, você falou que mudou muito a curva, né? Da curva de filhos hoje. Do Brasil? Do Brasil, né? Vamos dizer, em 1960, qual que era a média de, de fertilidade aí? Era 9, né? Não, norte era 9. No norte era 9, quase 9. Era uma média da fertilidade, fecundidade aí da população brasileira de 6,8, se não me engano. Né? E hoje a gente está falando de uma fecundidade de 1,55. Isso de 2022, né? O último dado. Deve estar abaixo disso já. E a gente coloca que com uma reparação, para uma manutenção populacional, tem que ser uma média de fecundidade por mulher de 2,1 filho, né? Primeiro, o 2 para substituir o pai e a mãe, e esse 0,1 aí seria para substituir aquela criança que não vai chegar à fase reprodutiva. Então, isso daí, desde os anos 2000 no Brasil, a gente já está abaixo desse índice. Em 2000, a taxa era de 2 filhos por mulher, a média, no Brasil. Nossa, olha a diferença. Por exemplo, a nossa família, comenta aí você, quantos irmãos, né, do passado, por exemplo, a gente estava comentando aqui, a Rafaela falou 11? Sim, meu pai. 11. São em 11, ele tem 10 irmãos. Olha isso, nós somos em 4, a minha mãe teve, nosso avô teve 7. Você começa, eu uma, você 2. Já começa, já quase muda. que aí deu passo Dois ainda. também. 2 também, né? O doutor também tá com 2. Mas isso, por exemplo, antigamente tinha aquela questão de quanto mais filho, é mais pobre. Ou era para colocar para trabalhar. Não é? Antigamente você falava assim, nossa, quanto mais pobre, mais filho tem, não era? Tinha uma ideia assim. Hoje chego no meu consultório falando ao contrário. Fala, nossa, doutor, tá muito difícil a situação, então não dá para ter mais que 1. Ou mais que 2, depende, mas é uma coisa que trazem para mim. Mas o que será que é a realidade? E eu acho que
na presença da psicanalista aqui, a gente pode discutir essa Exatamente. questão, né? Será que é isso mesmo? Será que é a economia que muda, o conhecimento, ou será que é a mudança no cenário familiar mesmo? Será que o núcleo familiar, já que a mulher já não ocupa mais aquele lugar que ocupava antigamente, ou ocupa outros lugares, será que esse déficit dentro de casa mudou isso também? Eu acho que, É, novamente, boa, nós bom temos gancho, várias questões aqui. A gente tinha antes uma população que tinha uma grande proporção que morava em zona rural. E aí, na zona rural, quanto mais filhos, eu vou ter ajuda no campo para Sim, plantar, para sim. colher. Esse mesmo pensamento vivendo na cidade já não é. Então, quando a população começa a sair em massa do campo e ir para a cidade, a gente já tem uma mudança aqui social da conformação dessa família. Essa mulher, né, vai começar a trabalhar. Outra mudança. Essa mulher começa a estudar, começa a participar mais ativamente de uma vida social, política, artística, e ela tem outras demandas que não são mais como a família antiga, que o homem ia trabalhar e a mulher ficava em casa. E como é que eu vou, né? A gente vive uma vida reprodutiva mais ou menos uns 40 anos, e esticando bastante, né? Uma mulher com mais de 40 anos, ela não tem condição biológica como uma moça de 20 anos para ter filhos. Só que se eu for fazer, né, toda essa questão de estudos e encaixar tudo isso aqui, eu vou estar próximo da linha dos 40 anos. E aí, como que fica essa questão reprodutiva, né? Então, tem que pensar na questão da idade também. E tem uma outra coisa que, né, a gente estava conversando antes, essa questão da idade. Né? Que idade que é permitido fazer a vasectomia? Eu acho que isso o Fabrício vai saber falar melhor que eu, que é a questão do desenvolvimento, né? Quando termina o desenvolvimento do cérebro, ali relacionado a neurônios, é mais ou menos com 26 anos, não é? Olha, nos bastidores, nas rodinhas de conversa, fala que o homem vai amadurecer mesmo lá pelos 35. Nossa senhora! Ó os homens que saindo da sala. Foi pouco tempo só, aqueles caras. Caraca, não. Não, mas a mulher já é mais rápido, né? O homem já é atrasado nesse ponto. Você tá. Cuidado. Mas calma, gente, calma, eu tô brincando, é só uma brincadeira. Oi, criança, a mulher, às vezes ela não tem também essa questão. Fez tudo isso na carreira, chega nesse ponto da decisão, fala num. Agora eu quero filhos. Eu quero filho. Aí começa, talvez, aí a ansiedade aumenta. Talvez depressão, porque hoje o mercado, vamos falar aí de relacionamento que tem nas ruas, nos streets, para você se relacionar, tá cada vez mais difícil. Eu escuto muita gente reclamando, nossa, mas eu queria ter, mas não tem um pai perfeito. Muitas amigas falam, eu não acho um homem perfeito. O que é perfeito nisso? Ou também já vou ter filho com qualquer um, eu só quero ser mãe. Eu quero ser mãe. Aí você fala, nossa, você sabe que você tá se escutando? Porque não é assim ter um filho, vou colocar no mundo e... Bate o desespero, né? Porque você tem uma idade cronológica, uma idade biológica, que depois dela você não vai conseguir ter filhos, mesmo que você queira. E aí a gente tem recursos da medicina, Isso. né? E hoje em dia chega gente assim no consultório falando exatamente desses recursos. Fala assim, não, hoje eu estou numa parte da minha vida que eu realmente, profissionalmente, eu não tenho tempo para filho, mas eu quero ter filho. Então, eu não posso ter filho, eu queria fazer uma vasectomia agora, vou guardar os espermas, parceira, para depois fazer uma fertilização in vitro. Vamos conversar sobre isso aqui? Será que você tem noção da complexidade, dos custos de tudo isso? Até hoje, os que chegaram para mim com essa conversa, eles mudaram de conversa depois, né? Eles não tinham total noção do cenário, né? Quanto difícil e que até isso daí podia selar realmente a possibilidade de ter filho. Mas tem-se essa ideia. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho dinheiro, eu tenho esse tempo agora eu não quero, mas eu pretendo lá na frente. Então ela planeja, ela quer ter tudo na mão ali, todos os cenários, né? Todas as possibilidades. Mas assim não é perfeito dessa maneira, tá? Então tem isso mesmo. Não, só pra gente não perder, a gente vai abrindo. O pessoal sabe de casa que a gente vai Abre abrindo as várias janelinhas janelinhas de Windows.
A hora que a gente tava falando, você voltou a pergunta pro Dr. Fabrício sobre a idade da questão da vasectomia e da laqueadura. 21 anos. 21 E aí a hoje. formação do homem, a gente até brincou que é mais velha. Aí tem gente que fala que é 26, tem gente que fala que é 28. Eu não sei qual que é especificamente a idade certa. O meu receio da pessoa tomar uma decisão dessa, e beleza, pode reverter, mas ela se arrepende depois. Vamos supor, a mulher, não sei se já atendeu assim, tomou a decisão, operou, mas aí passou a idade e aí veio aquela cobrança, talvez, da sociedade dela mesma em si, de eu quero ser mãe nos agora. almoços de família. Você não vai ser mãe. Tá demorando, porque tem muitos que falam. Tem Nossa, eu família aguento que mais, cobra, eu não né? vou no almoço porque minha tia toda vez, você não casou ainda? Tem Eu, coisas tipo. eu sou uma referência em vasectomia, então chega tudo para mim. Vai- Eu já vi casos, eu tenho um caso de um paciente que chegou a mim, muito jovem. Quando chegou, ele estava por volta de 22 anos. E ele foi submetido a uma vasectomia lá no sul do país, não sei quem que fez isso, porque fez fora da lei, inclusive, né? Eita. E depois de 4, 5 anos que ele se arrependeu disso e ele queria reverter a vasectomia, né? Mas no geral, fora esse que eu tenho lembrança, os outros que vêm arrependidos de uma vasectomia e querendo uma reversão são aqueles que já têm vários filhos, só que ele mudou de parceira. Tá. Pelo menos o que eu tenho nos meus arquivos, eu não tenho pacientes que não tinham filhos, né? Fizeram vasectomias comigo e quiseram reverter. Na verdade, o que fez comigo, eu acho que eu oriento muito bem. Até hoje eu não tenho, apesar de ter uma infinidade de pacientes, nenhum que eu fiz voltou até mim e falou, doutor, me arrependi. Mas eu acho que a conversa é válida. A conversa antes da decisão, realmente, ou após a decisão, mas antes de ter feito o procedimento, Sim, é fundamental. perfeito. Porque ali você abre maneiras da pessoa pensar e realmente pensar situações como, e se acontecer alguma coisa com o seu cenário atual hoje? Sua parceira falhar, né? Ou ela te abandonar, ela não quer. Você tem a noção de que você vai querer ela para sempre. E se ela não te quiser para sempre? Né? Sim. Não, eu estou resolvido. Mesmo assim. Ah, não, tudo bem, ela não quis você ficou sozinho e procurou alguém que o sonho dela é apenas um filho. Isso vai fazer você mudar de ideia? Eu faço essa pergunta, porque é uma coisa que ele vai pensar. Nessa situação, mesmo assim, doutor, então tá bom, então você está preparado, vamos adiante. Perguntou, né? Pergunta aí, doutor. Essa pergunta final que você faz, o cara fala, Sim. opa, E você, Rafaela, doutor, o que você nota no consultório? Tem duas situações. Tem a mulher que antes com 16 anos já tinha filhos. Né? E eu tenho muitas pacientes que se arrependeram, que hoje, né, tem aí por volta de mais de 60 anos e que falam que se arrependem de ter tido tantos filhos ou até de terem tido filhos. E a outra realidade, a outra ponta também aparece, que são mulheres que estão ali próximas aos 40 anos e que não conseguiram ter filhos e estão desesperadas ali porque querem ter filhos e ainda não têm um parceiro. Então, acho que, como a gente estava falando de mudança da estrutura familiar, né? Talvez, né? Eu não tenho esses dados registrados, né? Mas eu acredito que antes era mais comum chegarem mulheres arrependidas de terem tantos filhos ou de terem filhos tão jovens. E hoje a gente tem muito mulheres que não têm filhos ainda e que esse é um drama psicológico, um drama psíquico, né? Eu quero ter filho, mas eu não tenho nem parceiro. Eu acho que você trouxe um ponto aí muito bom para reflexão e é o que chega para mim. A pessoa que olha o cenário de outras pessoas que tiveram filhos e vê as dificuldades, porque hoje é uma vitrine, ela vê a dificuldade daquela pessoa que teve filho ou teve outros filhos e teve o filho desbandou para cá, para lá e teve todo aquele cenário, né, social Sim. e dificuldades que existem. São dificuldades a ser. E ela fala, eu não quero passar por isso. Acho que tem isso também. Então fala assim, eu vendo o cenário dos outros, eu não vou entrar nessa. Eu acredito que isso seja algo a ser levado em consideração hoje em dia. Sim. É um pouco controverso. Né? É muito. A gente pode ser, né, criticado ali por falar dessa forma, mas é uma realidade. A gente tem famílias, principalmente famílias muito desorganizadas na questão de funções, ali quem faz a função do pai, da mãe, um ambiente muito
Hostil. né? E pode ser por privação econômica ou por outras questões, né? Doença na família. É uma situação que realmente vai causar transtornos psicológicos, transtornos psíquicos, e essa pessoa tem chance lá na frente de não querer nem ter um relacionamento. E aí a gente está falando nem é de filho, né? A gente está falando de questões relacionadas ali ao parceiro amoroso, né? Então, assim, não tem como a gente não olhar para a história familiar, para a história de desenvolvimento dessa criança, o contexto que essa criança passou durante toda a vida e que ela está inserida hoje como adulto. Tem toda uma situação psíquica que, sim, sempre vai estar presente. As situações traumáticas e questões muito importantes impactam? Sim, claro que impactam, né? A gente pode não querer falar sobre isso. Freud mas explica? impacta. Freud explica? Será que, né, na época do Freud, vamos lá então, será Voltar que, no tempo. voltando no tempo, né, será que naquela época ele já pensava que a sociedade ia se montar dessa maneira? Né? Pode ser que nem o Freud explique. Não, a gente tem, esse final do século XIX, acho que Freud começou a produzir mais ou menos em 1893. Era outro contexto, né? Era outro contexto de história, de tudo, de O arte. acesso à tecnologia era totalmente diferente. Eu lembro das artes barrocas. Era outra situação Muito diferente. social, Outras política, demandas outra demanda. sociais. Então, essa mulher aqui, do final do século XIX, não tinha voz, não tinha vez, não tinha nada. E aí foi tempo, né, uma época que elas eram as histéricas, né? Porque a mulher, histéricas vem de útero a palavra, porque se acreditava na época que só as mulheres tinham o transtorno, né, psíquico, e na verdade não era nem considerado um transtorno, né? Era visto como, podia ser uma forma de, sei lá, se expressar. a maneira de se expressar da mulher, sabe? Uma pouquinho mais frescura. enérgica, já Exatamente. saía Não necessariamente era visto como um transtorno, e depois era visto como uma degeneração, né? Tem alguma degeneração neurológica, tem alguma coisa aqui, né? E na verdade, né, Freud vem e mostra, não é bem assim. A gente está falando, tem uma revolução da medicina, né, da medicina mental também, né? Tem alguns nomes importantes aí que participaram desse movimento dessa mudança do contexto de como era visto, né? Não só as mulheres, os doentes mentais. E a mulher, pela própria condição de mulher, de ser mulher, muitas demandas não eram consideradas. E eram consideradas algum tipo de drama, né? Era muito reprimida, havia muita repressão. Muito. Então, e o contexto da família nessa época era muito diferente. Não tem como a gente comparar, né? Tanto que quando a gente, né, fala sobre Freud, nossa, mas Freud está ultrapassado. Sim, aquela família está mesmo. Mas o contexto, né? E a gente teve uma evolução dos estudos da psicanálise, da psicologia, né? E Freud era um neurologista. E hoje a gente tem psiquiatra, psicanalista, neurologista e psicólogo. E a gente, né? Para cuidar de homens e mulheres e crianças. E o contexto social, político, artístico mudou muito. E a família é outra hoje. Então, quer dizer, Freud imaginava isso? Eu acho que não. Não E a gente tem que lembrar que ele tinha um contexto judaico-cristão e ele tinha uma influência da religião muito grande ali, nele. Né? Ele era dele, genuíno. Dele, isso. Então, ele via a família de uma forma bem tradicional. O pai, a mãe e a criança. E hoje a gente não consegue mais pensar na família assim. Tanto que a gente fala em funções, né? Quem faz a função da mãe, quem faz a função do pai, e muitas vezes a gente tem criança que não é mais criança e está fazendo o papel de função de criança dentro de uma relação, entende? Tem 3 adultos, um fazendo um papel que não deveria ali. É o que tanto se fala aí, adultização de Exação. criança, enquanto tem a infantilidade do adulto, né? Exatamente. Adultização da criança e uma posição infantil do adulto, que não consegue sair do primeiro núcleo familiar. Pai, mãe, criança.
E a gente tava falando das chupetas que a galera tá usando, né? Tem isso agora? Até. Nossa senhora. Agora tem uns adultos Pra que já estão ansiedade, falando. Aí pra né? ansiedade, fala que chupar chupeta vai diminuir a ansiedade. Aí já tem dentista falando que faz mal pros dentes, você ficar usando chupeta. Eu falei, Rapaz, se rapaz, chegar um paciente desse com a Uma chupeta, chupeta lá lá no querendo fazer consultório. vasectomia, o que eu vou fazer? quantos você tem? Sabe? tem que fazer um curso pra como entender não. como é que é um Não, negócio e a doido. saúde mental, igual a doutora falou, hoje é o que... Vamos falar do ACDC, né? Antes do Covid e depois do Covid. A gente também não achava que ia enfrentar algo. Eu nunca achei que ia passar por isso. A saúde mental é muito falada. Então, por exemplo, para construir uma família, eu já ouvi pessoas falando assim, mas eu acho que para construir uma família a pessoa tem que fazer um teste psicológico. Não sei se vocês já ouviram isso. Ou para ser pai ou mãe, você tem que fazer um teste psicológico, porque não é fácil. Assim, às vezes roda de amigo, vai conversando Mas isso. na igreja não tem um curso que você faz? Faz Tem de- algumas igrejas que tem, não é? Curso de casais, né? O curso prepara antes até de você... para o casamento, para filhos. Ainda tem bastante isso. Mas aí o pessoal nem... será que Não pro- é um preparo Vamos psicológico, mas é, Mas é uma tentativa. já é uma de tentativa. preparar. Já é alguma coisa, não Já é é nada, uma- já é já é alguma uma coisa. coisa. Apesar do nada ser alguma coisa Mas também, é. mas enfim. Uma coisa que você falou dessa questão da função e estrutura, que nem as mulheres que, tipo assim, não encontram o parceiro, vai na parte de inseminação. Como que fica isso? Não sei se você tem alguma paciente que já fez isso, seu filho já tá grande. Como a explicação das funções e da estrutura familiar para essa criança? Eu fico pensando nisso, a gente falando aqui, tá. E a criança, né? Tem uma frase, acho que vocês vão achar engraçado isso. Não sei se vocês já assistiram a primeira versão do Jurassic Park. A primeira, opa, Que classe. quando ele fala assim, a natureza dá um jeito. Porque acho que alguns dinossauros se tornam. Meio rebeldes, né? Não, e aí eles começam a ter. Eles se tornam bissexuais, uma coisa assim, e começa. Tem uma história ali. Tem. Né? Que eles começam a se reproduzir, não era para eles estarem se reproduzindo. E aí tem uma frase ali que se torna um jargão, né? A natureza dá um jeito. A natureza dá um jeito, né? E trazendo isso de uma maneira mais, né, técnica, a gente fala em funções, né? Quem faz a função de mãe não precisa ser necessariamente a mãe. A função materna é aquela, a criança nasce. Se não tiver ninguém que cuide dessa criança, alimente, nutra, ela vai morrer. E aí no pós-guerra, pós-segunda guerra, tem, né, foi infelizmente um ambiente de pesquisa Torta direita, né? Foi não foi, a céu Céu aberto, aberto. não, acho que não era a intenção, né? Mas a gente tem, por exemplo, um autor na psicanálise que é muito importante, ele se chama Donald Winnicott. E ele teve contato com mais de 40 mil crianças órfãos após a guerra. Muitas dessas crianças, elas foram para a Inglaterra, elas saíram dali fugindo e foram sem pai e sem mãe. E a gente tem muita coisa que a gente descobriu, né? Que a medicina, que as ciências médicas ali descobriram por conta dessa condição. Essas crianças, se elas forem cuidadas de forma mecânica, eu só vou dar comida, trocar a fralda e cuidar. Elas morrem. Elas não sobrevivem. Então, a criança humana, ela não é como um mamífero, por exemplo, de um sei lá, vou trazer um exemplo, né, um cachorro, um gato. A gente, né, porque um cachorrinho, se você deixar ele ali no banheirinho, ele vai sobreviver. Não estou dizendo que isso é o correto, tá? Longe disso. Mas a criança, se você não der acolhimento, afeto e não tiver contato, ela morre, ela nem se desenvolve. E aí então quer dizer, olha como o humano é diferente, né? Agora, a gente pode pegar isso e, né, como você falou das janelinhas Windows que você começa a abrir. Então, você pode abrir-se 1000 possibilidades. Se uma mãe ou quem está exercendo a função materna, que eu acho que é o mais correto, né, não cuida dessa criança, só está ali para nutrir e trocar, deixar essa criança limpa. Não. Existe um monte de outras questões que envolvem o cuidado materno, que passa pelo cuidado de quem está fazendo esse primeiro cuidado, né? E o próprio nutrir, aí é outra mudança. Fernando Pondé fala, né? Tudo gera distopias. Quando você fala em nutrir, é lógico que supre necessidades. Às vezes a pessoa não consegue amamentar. Mas hoje a gente tem os farelos e tudo mais, os leites e diversidades que
Se não quiser colocar no peito, e dentro da psicanálise, dentro da psicologia, isso é muito forte, né? Então, tem essa mudança também. Ah, não quero nem dar o meu peito. Isso daí também conta, né? E é uma distopia com evolução. Você consegue fazer um alimento, se a mãe não conseguir nutrir da maneira natural, ela tem uma possibilidade. Isso também é uma distopia e também gera algum efeito. Nossa, e isso que vocês estão falando aqui, que interessante, principalmente essa parte da criança, não ter se alimenta, mas não deu o afeto, ela morre. Então, isso mostra, independente, igual da pergunta do Glauco, se tem afeto, a criança vai ser linda. Ela cresce, ela vai ter. Ela precisa mais do que cuidados de quem definir básicos ali. Vamos dizer assim, não definir quem é o homem ou a mulher, não. Quem vai cuidar, quem vai dar afeto, quem vai dar função. Quem faz a função materna é o cuidador primário. É esse que alimenta, que acolhe. Né? Tanto que, olha que interessante, o ato de segurar a criança no colo, ele representa não só você segurar. Esse segurar é no sentido de dar suporte também. Toda a questão de desenvolvimento psíquico, quer dizer, que é um serzinho ali que, do ponto de vista neurológico, ainda não está muito imaturo, né? Então, ele não tem consciência do próprio corpinho, né? Que é aquela mãozinha dela. O ato da mãe segurar a criança no colo, né? no ninar ali, ela junta as partes dessa criança que ainda não está integrada. E tem um movimento de formação psíquica aí, que é a integração, né, psíquica, que começa a ocorrer ali, com o simples fato de eu pegar a criança no colo. Então, eu vou aproveitar esse momento, já que aqui nós temos gêmeos. 2 gêmeos. E uma psicanalista. Ai, galera! Se a mãe, ela tem os dois no colo sempre. Ela cuida os dois ali. É mais difícil depois de desmembrar ou não? Porque, é lógico, um cuidado de 2 filhos ao mesmo tempo tem essa dificuldade, às vezes. E eu acho que vai de cada uma. Do jeito. Não, iguais ainda, cara. Pensa no colo. Já dei mapa pra esse. Não dei pro outro. A psicanálise explica algo assim? Depois a gente conta essa. Deixa pra... Você tá querendo me apertar aqui, né? Vai fazer a análise dos dois aqui agora, hein, galera? Vamos lá. Eu acho que, né, a gente tem aqui, né, gêmeos. É um desafio para a mãe, gêmeos. É um desafio para os cuidadores. E com certeza, imagina essa parte toda de cuidados é muito pesada. E aí o afeto para 2 não, né? A gente tem vários teóricos que falam sobre isso, que falam da questão de como a separação. Tem um período do desenvolvimento psíquico que a criança precisa se separar da figura materna, entender que ela e a mãe são seres diferentes. Eu sou um, você é outro. Né? E eu achei interessante que você trouxe um comentário aqui falando dos bastidores, né? Vou entregar pode falar. Que você falou, você demorou para eu entender que eu e ele, nós não somos um só. Demorou. Então, quer dizer... Anos, doutora, 43 anos. Calma, tá exagerado aqui. A gente pode fazer um estudo aqui, pegar gêmeos, fazer um boa, estudo como que é essa questão, mas com certeza tem diferença. Ó, pegando um gancho, se permite falar, né, da nossa infância, a nossa avó paterna confundia a mamadeira. Dava mais pra ele e eu ficava com fome chorando. Esse moleque não para de chorar, meu. Ele tá com cólica. Ele tá com cólica. Esse aí tá com cólica, coitado. Eu tava com fome, cara. Pô, o cara tomou 2 mamadeiras, eu fiquei sem. Que mais, igual que tinha também? A minha mãe achava... Eu nasci com... Olha como você falou de afeto. Agora, pensando na mãe, como era difícil pra mãe e pro pai, cara. Ó a mãozinha, ó. Rapaz, era difícil você fica demais. com esse, você fica, mas aí eu sou preferido do pai ou da mãe? Como é que é? Ele gosta mais do Júlio? E se desse alguma coisa pra ele e não desse pro outro, fala, pô, mas por que eu não ganhei? E nesse sentido aí, ó, a gente tem um caso na família também de gêmeos. Na verdade, tem mais de um. Mas um caso específico, olha só como a informação profissional, ela tem que ser tomado cuidado como que passa. E não é para todo mundo que vai receber da mesma maneira. E falaram para essa pessoa da nossa família que o alimento vindo da mama, ele tem um ciclo. E é um ciclo mais ou menos, pode ser que eu tenha errado, mas acho que é por volta de 40 minutos. E é distribuído de maneira diferente. Carboidratos, proteína e tudo mais. Lipídios e tudo mais. E aí
diante dessa informação, com 2 crianças. Fala, poxa, então igual. eu tenho 2 mamas, uma 40 minutos para esse, 40 minutos para esse, para inverter, entendeu? Olha a loucura da pessoa que recebeu. E aí começou num caderninho. Tal, Felipe Pra que fazer vieram, os 10 ciclos de minutos 40 aqui. minutos, certo? A outra mamou 5. Só que não fecha a conta. E aí, de repente, eu olho, um tá crescendo e outro não. E a cabeça da pessoa começa a ficar aquilo lá, meu Deus, que eu tô fazendo tudo errado. Meu Deus, Quer dizer, então, olha só. E todas essas dificuldades são transmitidas do pai para filho, do filho também, ali aquele cenário todo. A família ela é diferente uma da outra. E uma das coisas que eu trago para o paciente, que principalmente aquele que não tem filho e ele está desejando não ter, eu faço ele pensar. Pensa no seu cenário, será que é algo que você viveu que possa estar influenciando muito nisso? Né? Alguns sim, outros não. Mas eu trago pelo menos para pensar essa questão. Porque esse cenário, às vezes, até dificuldade de uma pessoa que conviveu, né, com a pessoa que teve filhos muito próximos ou gêmeos e viu a dificuldade e falou, eu não quero aquilo para mim. Assusta, fala, ô. E gêmeos falavam na época, é um karma ter gêmeos. Porque, nossa, de outra tudo bem que a vida. nossa mãe fez, Tem viu, umas pessoal? coisas- Minha mãe fazia simpatia, comia, como é que era? Banana Felipe, que fala? Então ela ia na feira, olhava ali no supermercado e falava, eu vou ter, filho. Teve, rapaz. E a gente foi acidente de percurso, né? Ela não ia ter mais. Aí veio, pum, apareceu 2. O dom da palavra, né? Fala, às vezes, Não né? queria, não era sonho? Não era só, então toma Mandou. 2 aí. Tava E rezando. Elétrico. Era elétrico os 2. Nossa Senhora. E aí, a hora que você começou a falar, a cabeça vai, né? Pum, 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 vai pipocando. E tinha uma tratativa diferente. Não tem como. Tinha uma tratativa E diferente. não só tinha uma tratativa diferente, como vocês são pessoas diferentes, a forma como você recebe a mesma informação não é igual. A forma como que você recebe, né? O que eu tô falando para você pode ser que para mim tenha um significado, para você tenha outro. Imagina, a mãe pode achar que ela tá distribuindo o afeto da mesma maneira, mas a criança pode interpretar diferente. Então tem isso também. Né? Então não é. Como que eu vou cuidar de tudo isso? Não tem como. Não tem como controlar. O outro isso não tudo. comia. Por que esse não come? Por que esse come? Lembra? Agora ela falou, foi Vai abrindo- foi abrindo um monte de coisa. Eu era o fraquinho, ele era o mais forte. Protege então seu irmão. Protege seu faz o seu irmão. irmão. Então, era O seu sempre irmão assim. nasceu mirradinho, você... Nossa, só 100 gramas de diferença, mas tudo bem. Mas foi É coisa dos antigos. né? 3,750 e 3,650. Mas foi muito pouco. Aí aquele, mas eu nasci primeiro. Ai, não tem nada a ver. Tem a ver também, não sei. Tem essa coisa da psicanálise. Tudo tem a ver. Até Ai, o meu nome Deus. que vocês receberam. Giovana, olha isso, Giovana. Pessoal do céu. Olha como me apresentaram. Ah, esse é o Júnior, mas Júnior... É o irmão do Glauco. Não. Então, cadê? Foi isso que... Cadê Eu o pensei, Júnior? tá, tem o Glauco e tem o Júnior, mas Júnior é Júnior. Júnior... E o Glauco... Aí aparece o outro. Não, é porque o Glauco, eu não sei, né? Eu tô falando Não, do não, ponto de entendi, vista da entendi, psicanálise. entendi. O nome, ele já diz alguma coisa sobre quem escolheu para dar aquele nome para você. É Júnior por quê? Você tem o nome do seu pai? É isso? Não, é Júlio. Meu pai deu o nome de imperadores, né? Deu Greco-romano. Júlio, é isso? Greco-romano. Júlio César, Glauco Henrique e Ulisses Alexandre. É só a minha irmã. Mas que saiu Gislaine e Cristina. Gi, te amamos, Gi. Então Ela é zoa, Júlio. Ela sempre faz essa piada. E Não eu é sei Gislaine e Júnior. Cristina. É Júlio. Porque isso eu já tava pensando, Júnior, por que Júnior, que ele porque tem? foi O Júnior do e o pai pai, esse não tem. Não, calma. Não, Vamos do brinco. É menos pior. Mesmo pior. É menos pior. Mas é o imperador, né? Tipo, Então. Ele tem nome de imperador e você não. Olha lá, né? Você vê, Interessante. Tem as coisas, tem as Ah, mas coisas. acho que Glauco tem. Né? Mas a gente era pra chamar, tinha uns nomes também. Era Rômulo e Rêmulo, Breno e Bruno. Mas eu acho que Júlio e Glauco ficou legal, não ficou, Giovana? Tá bom, né? Nossa, olha esse pai. Se o pai Meu tivesse pai, falado, rapaz do céu, ele escutando, a gente tipo, vai dar risada, ele vai dar risada. Nossa. E o nosso irmão falava, eu quero ter irmãozinhos, eu vou ter o irmãozinho. Ele também falava, então imagina a carga energética, né? O ambiente chamando o universo, né? Ele pedindo, minha mãe pedindo, e veio, cara. 2 de uma vez. 2 pestes, né? Nossa, mas agora talvez não, né? A gente começa a entender algumas coisas agora. Mas é sempre assim, né? A gente entende o pai quando a gente se torna Pai. pai. E aí a gente volta pro nosso assunto aqui,
né? Que é o medo Que de... é o medo de, do- né? Que é um dos assuntos aqui, o medo de ter filho, né? E aí, né? A música do Ira lá fala que você só se torna pai quando você deixa de ser filho. Então, Ô, doutor, você vai dar mudou. medo, né? Bom, assim, dá um medinho, É que vai. eu acho que uma das coisas, vamos colocar hoje. Glauco, você quer ser pai? Não. Primeira coisa que vem na cabeça. Olha o mundo do jeito que tá. Essa parte cultural, eu acho que é uma das coisas que, assim, várias coisas mudaram, mas isso você fala, que bizarro, tá mudando demais. Tem coisas que você fala, mas isso é normal agora? O que era, que não era antes? Aí você fala, mas o que é Ou certo? será o que que é errado? acontecia tudo igual e a gente não via será? e por isso não tinha? Só que aí você começa a ver um mundo mais malicioso. Eu gostaria de ser portador de boas notícias, mas não é o que eu vejo, não é o que a gente lê normalmente. Talvez esse seja, ou alguém que está escutando, eu falar aqui, fala, ou eu também tenho medo disso. Isso porque eu tenho uma filha já. Mas outro ser no mundo eu não colocaria por essas razões. Aí você fala assim, mas se você encontrar uma parceira, uma pessoa que tem toda a vontade, será que eu mudaria? Aí eu já não sei, porque eu tô falando agora no presente, não sei do the future. Já aconteceu de você pegar um cara com um caso, tipo, Com medo, meio glauco aqui, e você conversar e falar, pô, mudar Deixa eu de só ideia. pegar o gancho dele pra fixar mais. Por exemplo, o medo de me tornar pai ou talvez medo também de repetir o que o pai fez. Você encontra Sim. as duas coisas. E Sim, aí? as duas coisas, uma Eu coisa acho não que as exclui a duas, outra. Né? Não tem exclui a essa outra. também. Esse discurso, essa narrativa, né? O mundo está muito perigoso, nós não sabemos o que vai ser. Mas isso sempre existiu. Você imagina quando teve a Revolução Industrial, por exemplo, Senhora. né? As máquinas vão dominar o mundo. Qual será que era o discurso, né? E agora o pai e a mãe e levava a criança para trabalhar na indústria também. Então, Nossa. era uma coisa assim, o que vai ser do futuro? Então, essa questão de esse medo do que a gente vai encontrar sempre existiu. Sempre vivemos algum ciclo de incerteza, né? Será que vai vir outra pandemia? A Então, inteligência artificial chegando aí vai tomar os empregos, né? Como é que essas crianças vão ser criadas com a inteligência artificial? Porque agora vai mudar, né? Porque a gente foi até aqui. Agora vai vir outra coisa. E esse medo, doutor? E aí? Eu acho que tudo isso está influenciando e a gente está vendo estatística mostrando, né? O fato é, do jeito que tá cada vez menor, a população está encolhendo, vai envelhecendo e a força motriz. Então, que movimenta... nossa, economia... é bizarro que eu vou falar, talvez, mas a extinção da humanidade pode chegar a um ponto nisso? Se a gente for observar nos países, todos os países, né? Os países que têm uma condição, né, um PIB melhor, uma condição, né, a população, e os países considerados, né, nem sei se hoje a gente ainda chama de terceiro mundo, né? A gente percebe que sempre que tem uma mudança da família, dependendo da condição, né, da história financeira e que acontece ali naquela sociedade. Existe uma tendência para os países mais pobres terem mais filhos, né? Agora a gente, né, o que acontece de maneira geral quando eu olho, né, essa história de fora, que toda vez que a sociedade chega num determinado ponto de crescimento e para de ter filhos, aí a gente pode puxar a ciência, né? Eu acho que você assistiu um vídeo esses dias, não foi? Uma coisa bem catastrófica, falando assim, de fim de mundo, não foi? O Glauco gosta dessas coisas. Possível, O Glauco adora. O Glauco gosta de ver essas coisas. Deixa eu falar. mas nem isso O bate. Glauco- Né? Mas nem- O Brasil, por exemplo, tá com a taxa de fecundidade menor que da França. Então já Então já não cabe mais aquele negócio, terceiro mundo, já não cabe não mais. cabe mais. O norte, que era o do Brasil, que era muito, Que é o 9, muito né? grande, né? Hoje está próximo também está abaixo da linha de reposição. Então, Ou seja, essa questão de país pobre não é tão... eu Mudou, acho hoje mudou. que são muitas Muitas variáveis, variáveis. variáveis. E aí entra realmente a cultura, entra a experiência de cada um dentro de núcleos familiares, né? E tem um monte de coisa que a gente não pondera ainda, mas que provavelmente influencia. Por isso eu acho que a psicanálise explica muita coisa, porque ela analisa esse contexto como um todo do indivíduo, né? E o que ele viveu e aquilo ali explica dentro daquilo ali, naquele cenário, né?
Mas é uma regra que não vale para todo mundo também, né? Não é em todos É os um casos. desses multifatores, né? A gente tem vários, né? Tem a situação política, a situação social, como essa mulher está trabalhando, como esse homem, né, se relaciona com essa mulher dentro da família, se uma escolha, quer ou não. Existem muitas possibilidades hoje, né, que antes não tinha, né? O que cabia a cada um era uma função mais específica. E a gente tem um monte de opções hoje, né? A mulher pode trabalhar, ela pode se envolver com outras questões que não são relacionadas só apenas ao trabalho, a arte e né, a sociedade de hoje permite que a mulher tenha uma vida social mais flexível, né? Que era né? Então a gente tem várias coisas que são E diferentes. tem outra também. Né? O que é verbalizado pela pessoa como justificativa, às vezes não é realmente o fundamento. Ah, eu estou verbalizando que é por causa disso, mas a essência daquilo é uma maneira, sempre você vai se justificar. Eu falo assim, a maior defesa do ser humano é a autodefesa. Ele vai ter que defender aquela ideia dele. Algum artifício vai utilizar. Aí a gente entra num terreno bem delicado, que é a personalidade de cada um. Né? A gente vai fechando e a gente chega no indivíduo, né? Você, bom, desculpa, né? Imagina, tô aqui, mas bora. Você vem e fala assim, não quero ter filhos. Ok, como é uma escolha genuína, né? Você pode não ter ou ter filhos, ou você pode chegar aqui e falar assim para mim, eu resolvi que eu quero ter 6 filhos. Tanto uma situação quanto a outra, se a gente for analisar na tua personalidade, muito provavelmente a gente vai achar elementos que, né, Que estão levando a ter esse tipo de escolha. E aí a gente vai fechando até chegar na pessoa, né? E não sei se eu posso entrar tão a fundo assim. Fica à vontade. E aí na psicanálise a gente, quando a gente tem várias. Dentro da psicanálise tem várias escolas, tá? A escola mais popular, vamos dizer assim, mais conhecida no Brasil é a escola lacaniana. Numa visão numa escola lacaniana, a gente pensa em personalidade de uma forma diferente. A gente chama de estrutura clínica. Qual foi a estruturação daquele psiquismo? E nesse tipo de análise, todos somos neuróticos. Você é um neurótico. Porque se você não for neurótico, só tem mais 2 opções. É a neurose, psicose e perversão. Considero que todos aqui somos neuróticos. Melhor, hein? Agora que pensa assim, alguém tá assim, neurótico, pelo amor de Deus. Dentro da neurose, a gente tem, né, um tipo que é mais fóbico, que a gente chama de neurose fóbica. Um tipo que é mais contestador, que gosta de, sabe, discutir a lei. Se eu falo para você, não pode, ele vai falar, não pode por quê? Mas tem uma forma de fazer, que é aquela pessoa que está sempre, sabe? A gente chama de militante do ser. Ele está sempre discutindo, brigando, querendo saber e achando uma outra forma de fazer, e que a gente chama de histérico. E tem um outro perfil que a gente chama de obsessivo, que é aquele que a regra é clara. Entendeu? Então a regra, né, é assim, me ultrapassou pela via errada. Né? Lavou a louça e não organizou os talheres. Né? Fomos comer, sei lá, não sei se posso falar. Fica, tipo, vamos comer esfirra que custa, sei lá, R$2,90 cada um. Você comeu 2 a mais do que eu. Então a divisão está incorreta. Então, quer dizer, a gente tem esses perfis. Existe dentro dessas particularidades características que são mais comuns dentro de um perfil ou outro. Não tem como a gente falar, é uma receita de bolo, você é assim, não, né? Respeitando que sempre vão ter individualidades e... Tem uma equalização dentro disso. Que é aquilo, né? Indivíduo, indivisível, não tem como ser tratado por partes, né? Existe uma tendência no obsessivo dele ser mais assim, pé atrás, sabe? Eu não quero me implicar, então se eu tiver filho... É uma coisa que eu me implico demais tendo filho. Eu não quero esse papel. Então, ele fica sempre reticente em determinadas questões. Então, é mais fácil. Eu tenho até receio de falar assim. Então, assim, você encontrar... Por exemplo, dentro de uma família, você se casa com uma mulher que tem filhos. Não é uma regra, tá? Mas é mais fácil esse perfil ser um perfil obsessivo. Por quê? Porque para ele é muito prazeroso cuidar de um filho.
que não seja dele. Porque ele não tem tanta responsabilidade, entende? Eu tenho um filho, mas na verdade não é meu filho. No fundo, fica aquela coisa assim, é meu, mas não é meu. Só que é o que ele tem na cabeça. Mas o que acontece de fato não é isso. Né? O obsessivo vai e cuida daquele melhor do que se fosse dele. É porque ele pega aquilo como uma... E ele tem medo disso, do quanto ele se envolve, se implica nas coisas, e ele é mais reticente para tudo. Não é só para ter filhos, tá? Para casar, pensando no emprego, em tudo isso. Então, quer dizer, tem as características individuais de cada um também, que a gente tem que olhar. É que, né, se a gente for... É igual colocar um microscópio, que eu vou afunilando, e eu vou chegar no indivíduo. Respeitando que não é uma regra, tá? Tem características, muitas questões que são da pessoa, né? Independente de estrutura clínica, independente de tudo isso. Mas são coisas que têm que ser olhadas também, né? Então, assim, existe um universo de possibilidades, né? O ser humano É uma máquina. Só para aproveitar, para dar um recado pro pessoal. Tá gostando desse assunto? Família, construção, fertilidade, vasectomia, lacratura, medo. E até terapia. Eu não levo com jeito os pra ser gêmeos. pai, eu Se você acho. também é gêmeos, É, comenta aí, né, Glauco? Por favor, então compartilha, se inscreva no nosso canal, ajuda, contribua pro canal crescer, não é mesmo, Giovana? Giovana Tem tá aqui área na de cabine, membros área de ali, membros pô. também. E pessoal, aproveitando também, além de vocês se inscreverem, compartilhar, se vocês puderem apoiar a causa aqui que o Direto na Causa apoia, ICCT, Instituto Campineiro de Cegos Trabalhadores. Pessoal, eles estão precisando muito de ajuda agora, né, Glauco? E principalmente com um oftalmologista. Então, se tiver um oftalmologista escutando a gente aqui, e tiver um amigo oftalmo, né, Giovana, que tenha clínicas aí, que atende bastante gente, puder doar 5 consultas para o pessoal do ICCT, por quê? Pessoal, eles estão solicitando transporte público e eles precisam dos laudos médicos. Então, seria muito importante, se tiver um oftalmo escutando a gente, né, Glauco? Poder ajudar o Dr. Fabrício a conhecer algum aí para indicar, porque eles precisam ter o transporte gratuito. Isso devolve mobilidade para eles, dignidade e inclusão. Então, se você também quiser ajudar, contribuir, será fantástico. Com ajuda financeira, tem o QR Code aqui. E se quiser ir conhecer o ICCT, eles fazem um trabalho há mais de 90 anos. Ontem nós estivemos lá conhecendo um pouco sobre a moda inclusiva. Não, foi emocionante. Então, assim, vai lá conhecer o Jardim Sensorial. Ah, quero conhecer mais o trabalho, tem o site deles. Ah, poxa, queria saber mais ainda. Vai aqui, a gente tem a nossa playlist do ICCT, tem 6 episódios. Vai aumentar essa playlist que ontem a gente viu. Tem bastante gente para compartilhar. Então, assim, pessoal... Perder a visão, a gente estava conversando, né, doutor, aqui nos bastidores, é reaprender a vida. Então, vocês estão gostando? Vamos lá, né, Glauco? É isso e aí. voltamos aqui. Quero falar uma coisa. Você estava falando, eu fui pai a primeira vez com 24 anos. Tinha uma consciência. E agora eu fui pai com 42 para 43. Engraçado, com 24 anos, eu não tinha tantos medos que eu tenho agora com 43. Eu acredito que seja por causa da idade e a consciência que vai expandindo um pouco. Ainda não me conheço 100%, né? Falando aqui, ainda tem muita coisa para se conhecer. Você nota que, por exemplo, às vezes eu olho o Isaac assim e falo, a Helena tá na faculdade agora? Não. Dá uns medos da Helena agora na faculdade, mas também dá um medo do Isaac. Nossa, o Isaac ainda não tem os 18. Mas, meu Deus, como é que vai ser os 18? Que a gente volta de novo no medo. Dá medo. Vocês sentem isso, vocês hoje, como pais? Sim. É normal, Claro. né? É normal, né? É uma coisa normal. Júlio, você quer que eu te diga se você é normal ou não? É, por favor. É isso que eu Você precisava. não é Giovana, normal. Não sou. é, Não. Ah, achei que era só eu que tinha esse medo, galera. Mas eu olho e A falo, boa meu notícia Deus, é que Isaac. ninguém aqui é. Mas isso daí não é só dentro desse contexto de filhos, não. Profissionalmente também acontece a mesma Daí. coisa. Eu me vejo, quando recém-formado, você acha que você sabe tudo. Sim. E você é impetuoso, faz. Hoje eu olho assim, meu Deus do céu, me meti em cada uma aqui. Hoje você tem uma prudência diferente. Então a maturidade, o conhecimento que você vai agregando, ele vai modificando realmente sua percepção e
E às vezes essa coragem que era demais, na verdade, ela era falta de conhecimento, era falta de experiência, né? Exato, Você tinha doutor. filho assim, mas 24 anos, o que você sabe da vida? Não, o que Você que está tem? aprendendo Nossa muita Senhora. coisa. Pior que é, doutor. Eu acho que é isso. E a gente, quando, como profissional mesmo, cada vez você vai estudando mais, aprendendo mais, você vai falar, nossa, parece que eu sei cada vez menos, porque você vai abrindo universos mais, né? todo mundo é assim. Né? Tanto que eu acho que acontece eu não sei, pode ser que esteja falando besteira, mas a síndrome do impostor que acontece muito, né, para a pessoa que já é top já. E de repente ela se acha que ela é impostora porque ela começa a pensar em tantos cenários que ela se coloca inferiorizada, né? E na verdade não, é só a parte psíquica trabalhando ali que contra trabalhou, ela, né? Mas, rapaz, às vezes eu fico, a mente vai, eu falo, fica quieto, né? corta, aborta, sai pra lá. O que você tá pensando, Glauco? Não, cara, dessa questão do medo, sociedade, se eu tô muito... Se Porque eu porque o maior, na minha percepção, o maior dom da raça humana, além de contar história, é gerar a vida, né? É dar a vida, né? O homem, os gregos falavam, né? O homem tem a semente, a mulher é o vaso. Qual vaso você deposita essa semente para liberar um gigante para se relacionar, se e relacionar. ter a troca, né, humana. O que enriquece muito o ser humano é isso, essa troca, a comunicação, a maneira, a percepção de cada um e entender que é diferente realmente. Isso dá o crescimento. Isso que dá a evolução real. E essa questão acontece muito na infância. Esse receio no futuro, tudo começa na infância. De querer uma família, o primeiro choquinho foi ali ou não? Foi ao longo da vida? Não. Não necessariamente. Não é que não necessariamente. Eu acho que Não. Não, Mas não tem nenhum choque, alguma coisa aconteceu que... Não. O que eu costumo... Acho que eu vou tentar falar de uma maneira bem didática aqui. A história, ela é construída... Sabe quando você pega um livro para ler? E quando você está lendo o livro e você começa ali na apresentação dos personagens. Aí, de repente, aparece uma pessoa... Um cara super legal, super, né? E um jovem, bonito, trabalhador, e encontra uma menina maravilhosa, né? E aí você tá torcendo pelos personagens e são apresentados ali de uma maneira que você já se apaixona por eles. E ali, de repente, você descobre que um deles matou uma pessoa. E você fala, nossa, e agora? Eu gosto ou não gosto? E aí? E aí, de repente, passa mais um tanto da história, você descobre que foi uma situação terrível, que ele ia ser morto, e uma pessoa que ele... E aí foi por isso que houve. E aí você acha uma maneira de justificar aquilo para que você continue gostando daquele personagem. E, quer dizer, é só no final da história que você vai saber, de fato, determinadas questões. No começo da história você não tem noção. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não forma o trauma logo de cara. Um trauma ele é formado a posteriori. O que significa isso? A primeira vez que eu estou vivendo a cena, eu não tenho noção daquilo. É depois, na junção das situações, é que aquilo se torna traumático lá atrás. Então, o trauma acontece em mais de um tempo. Né? No mínimo em 2 tempos. Então eu tenho que... Vou dar um exemplo bobinho, assim, de literatura. E não me julguem, né? É o rei do O corte. rei do corte. Segura o samba aí, Esse do corte. episódio completo. Tem uma história ali de um menino que... Freud, ele não atendeu esse menino. Ele atendeu o pai do menino. E o menino levava. Olha, meu filho tá assim, assim. E Freud dava uns conselhos ali para ele. E tem uma história, e esse menino chamado na literatura, a gente não sabe se esse é o nome dele mesmo, Pequeno Hans. E tinha uma questão ali do Pequeno Hans em relação a esse pai, né? Esse menino era fóbico, tinha medo de cavalo, de algumas coisas, e era por isso que o pai levava algumas informações para Freud. E aí tem uma história que diz que quando... a gente, né, e aqui tem um pouco de conto popular, de fantasia, de um monte de coisa no meio que a gente, né, quando a criança é pequenininha, um menino, e ele fica pondo a mão no pipi, o que a gente fala pra ele? Tira a mão daí. Tira a mão do pipi. E o que é comum você falar também, né? Não nós, né? A gente não fala isso. Não. Longe de nós. Isso é feio. Vou cortar o O pipi. Nossa, Se você continuar com a mão aí, eu vou cortar esse pipi fora, hein?
E o que acontece? Né? Uma ameaça ali inocente. Parece que esse pequeno Hans olhou a irmã, a mãe estava grávida, a irmã teve uma menininha, e quando a menininha nasceu, ele percebeu que ela não tinha o pipi. E ela tinha um monte de sangue, um monte de coisa, e a menina não tinha o pipi. Qual que é a fantasia da criança? Cortaram o pipi do meu irmãozinho. Então, quer dizer, aqui é um exemplo, né? Que, tá vendo? O trauma, ele não quando eu falo pra você, ó, tira a mão do pipi, não é uma coisa traumática. Mas depois, na junção da situação, nossa, pode ser que... Né? Aqui é um exemplo, né? Mas deu pra... bem simples, mas a vida na formação psíquica é assim. O primeiro momento que você passa pela situação, ela não é necessariamente traumática. É depois, quando eu junto os fatos, que aquela situação é traumática. Né? E tem até uma fantasia que as pessoas acham que, por exemplo, a psicanálise fica voltando para o passado. Na verdade, a psicanálise olha para o presente, junta os fatos e vê o que aquilo ali resultou diante da sobreposição das coisas que foram acontecendo, entendeu? Eu achava que o passado ele era tão importante porque, como você falou, tem um livro lá, você vai começar um desenho, tem uma folha em branco. A pessoa nasce meio com uma folha em branco. Quer dizer, os primeiros rabiscos eles são os mais importantes porque eles são mais visíveis. Se você só fizer um risco ali, ele vai aparecer. Às vezes aquele risco no meio de um monte de outras coisas, aquilo lá se torna até superficial, que nem apareça mais. Então eu achava que a questão do passado era tão importante porque você está começando a escrever. Não é isso? A junção da história. Né? É a sobreposição de fatos. Né? Aquilo se torna traumático diante da sequência. Né? Tanto que se a gente for pegar um linguista, alguém que for falar, né, com propriedade da língua portuguesa, a gente pode olhar para um discurso, uma frase e analisar ela de forma sincrônica ou diacrônica. Eu posso analisar ela, né, de frente para trás ou de trás para frente. A história, nossa, a história, a gente olha para ela daqui para trás. E você chegou no que você é pela sobreposição de questões, de experiências que foram acontecendo. Então, por exemplo, agora, olha onde a gente teve que ir para responder a tua pergunta. Não, mas... A criança pode ter... Não necessariamente. Ali, aquela informação, às vezes, sozinha não tem. De repente, na história da vida e dependendo de tudo que vai acontecer, aí sim. Aí tem uma questão importante que o Fabrício trouxe. Ele falou assim, a gente nasce uma folha em branco. Hoje, sabe-se que a gente não nasce uma folha em branco. O John Locke estava errado, então. Então, você é esperado, você tem um nome antes de nascer, você é desejado ou não. Então, como que nasce uma folha em branco? Não nasce uma folha em branco. O outro que está ali, esperando ou não você, já começa a dar um contorno para a tua história, mesmo antes de você estar no mundo. Ninguém nasce uma folha em branco. E tem gente que acha essa questão do passado, ficar voltando pro passado, isso é besteira. Quem vive de passado é museu. Tem gente que fala isso. Sim. Escutou isso, né? Sim, mas a gente fala... Né? Mas a gente não vai no museu mesmo? A gente vai no museu, uai. Não, mas independente não pode de ser no seu. que a gente pensa que tratar da... Né, que tem... Outro dia eu vi um Reels, eu ri muito, tipo, tratar da criança... interior, e era uma cena de comédia ali. Mas não é, você tá manifestando as questões o tempo inteiro. Você abre a boca, você está falando de uma situação que necessariamente não aconteceu hoje, aconteceu lá atrás. Então, quer dizer, olhar dessa forma é uma maneira de eu entender e talvez, dentro de um processo, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar ela hoje aqui, ressignificar aquilo. Né? Porque, por exemplo, eu vou usar uma formação de frase comum. Eu monto uma frase com sujeito, né? Tem uma ação aqui. Eu posso, diante dessa história, mudar uma palavrinha aqui, dessa frase, que muda todo o contexto da história. Então... Uma vírgula já muda tudo. Até falar nossa. Uma pausa. Nossa. Às vezes é só uma pausa. Sabe o que o psicanalista faz muito? Ele bota ponto de interrogação. Será? E você vem e conta uma história porque eu fui abandonado. Abandonado significa que a pessoa nunca mais voltou. Não, mas ela voltou. Então, será que você foi abandonado? Esse ponto de interrogação muda tudo, entendeu? Essa interrogação. Quem pergunta domina, quem responde se compromete. Caramba!
Mas assim, Cara, o seu consultório, você vê um movimento muito maior. A gente tá falando... Tem se falado muito no Brasil essa questão de saúde mental, essa questão de NR1, normativa nas empresas, tudo. Mas você acha que aumentou o número de pessoas buscando a psicanálise? Tirando aquele... Como é que é? É o preconceito do tipo, é louco que vai... Mesmo se falando tudo, ainda se sente que ainda tem um certo... Hoje eu acho que menos, tá? Mas sempre tem, né? Sempre tem pessoas que vão, né? Não preciso disso. Mas isso já diz sobre a pessoa. É que eu escutei isso. Isso já diz muito sobre você, depressão, né? E lembra quando eu falei de personalidade? Tem personalidades que nunca vão buscar mesmo um apoio terapêutico, tá? porque não quer. Porque não a quer e porque acredita que não precisa. E tá tudo bem. Não, né? Tá tudo bem. porque ela acha que ela não tem... Você acha que... Eu vou chutar o balde aqui, tá? Me perdoe. Mas, Você acha que um psicopata vai sentar na mesa e vai querer fazer análise? Não tem culpa. Não tem culpa. Que culpa? eu vou sentar aqui pra ver. Eu vou discutir com você coisas que me angustiam. Mas não é todo mundo que fica angustiado e que se sente angustiado. Não é assim, né? Independente disso, a questão da lei, sim, eu acho que principalmente para psicólogos, né, é uma exigência, as empresas já estão se preparando para isso, né, vai ter que ter todo, né, um reenquadramento aí de várias Porque questões. é o programa de gestão de risco, né? Isso, e a semana passada, nós, né, da escola, a gente já estamos, nos convidaram para uma palestra dentro de uma empresa, e sim, e agora vai aumentar muito e acredito que daqui para frente cada vez mais, né? Vai ser uma exigência legal, né? No sentido de lei. E sim, as pessoas ainda têm preconceito, mas acho que menos, bem menos, tá? Quando a pessoa está desesperada... Aquela Ou ela tal, chega, né? Água bate ou ela na chega porque bunda. alguém falou, vai que você tá precisando, ou foi dela, assim, falou, não, eu tô precisando, eu vejo que tem coisas Quando acontecendo. o sofrimento se torna insustentável, a pessoa vai buscar ajuda. Aí Até eu vi o Jim Carrey fez, acho que uma postagem esses dias falando que ele já fala isso há muito tempo, mas eu vi uma postagem. seu corpo... Avisa que você tá com esse... Parece que é um chamado, falando, ó, seu corpo tá dando sinais de que, amigão, tá pifando. E acho que a sociedade hoje, com tanta informação... E desinformação. Desinformação, também. que é a escassez de atenção, né? É como você trata informação com informação mais falsa ainda, confundindo o povo. Poder e controle. Doideira, né? Caramba. Ixi, isso aqui dá Nossa, outro podcast. obrigado. Nossa, que demais. Não dá, tem mais... Quando tem dois convidados, vai ter... Né, Giovana? Tem que ter o segundo podcast. All steak, Giovana. All steak, Giovana. All steak. Sabe uma coisa que eu não queria deixar de falar? Sobre liderança feminina. Que mudou, porque antes era sempre o homem. Eu ponho dinheiro em casa, mulher cuida dos filhos, e isso inverteu bastante. Eu vi um dado, inclusive, foi recente, que as famílias brasileiras, 52% delas são sustentadas pela mulher. Inverteu-se tanto e os números mostram isso. 52%. 52% das famílias brasileiras atualmente são sustentadas pela mulher. Isso pro homem na psicanálise Vai, que você Não, quer? é pesar, né? Ou não? Vaidade, você diz? Não sei se mexe com o ego, porque também o homem mudou, né? O homem também O mudou. homem, os dois mudaram, porque senão o pessoal... Gente, calma, rei do corte, rei do corte. Estamos falando dos dois lados. Quem daqui é inimigo de Ninguém não gosta de mulher, não, ninguém vai matar a gente é da ninguém. mesma espécie. Nós somos sapiens. É, A gente precisa desculpa, fazer uma desculpa. camiseta. Somos sapiens. E começar a andar na rua, porque a gente é sapiens. Calma, todo mundo pensa. Isso atrapalha o homem, por exemplo... Ai, minha mulher em casa... Você tem notado isso no consultório? Por exemplo... Força ele. Não sei, ele se sente pra baixo, não sei como dizer, inferior... não sei, me ajudem aí, gente. Vai, Glauco. Né? Não, eu acho que talvez o homem se sinta... Dentro do consultório do urologista, vem e traz essas demandas. O Traz homem essa- se sente e você vê que ele não consegue falar. Você fala assim, ele está falando umas coisas Emoção. que você vê que ele não fala com a Por exemplo, parceira. ele entendeu? expressa o sentimento com você, doutor. Eu fui criado assim, eu tenho isso dentro de mim, que o homem ele é para realmente sustentar, proteger, Homem não chora, homem não... proteger e dar o sustento. Eu tenho isso, eu levo na minha família isso.
Mas a gente percebe que as demandas sociais já também não são assim também. Não, é junto, você vê muitos que saem ali, quem vai pagar, cada um paga o seu, e tem essas coisas. Mudou, não é o que eu vivo, mas eu vejo essas demandas e eu acredito que, daí a Rafaela que explica, que quando tem essas inversões, elas geram também problemas, geram conflitos, com certeza geram distopias. Pronto, é isso. Distopia, ótimo. A Rafaela explica, não. A teoria explica, né? Jogou o rojão. Vai, A Rafa. Rafaela é só... Ter um Tô canal. Rafaela transmitindo explica. aqui. Agora... Só tô tentando transmitir um pouco de tudo isso. E não significa que eu seja dona da verdade, né? Sim. Mas, com certeza, né? A gente... Eu acho que, né, você estava brincando aí dos reis canceladores, e é importante a gente deixar claro que hoje a gente tem a liberdade de escolher. E que é algo que não se tinha tanto antes, tá? Então, assim, a gente tem uma liberdade de escolha muito maior, e isso tem as consequências. Tem diversas consequências, né? Uma das consequências é a que a gente está discutindo hoje, mudança do padrão, da construção e das funções dentro da família. Então, se eu tenho a mulher trabalha e o homem fica em casa, vai ter uma mudança de função. Muito provavelmente, quem vai fazer a função de cuidador vai ser o homem. E quem vai fazer a outra função, que a gente diz que é apresentar o mundo para a criança, empurrar ela, né? Né? E, na verdade, entram várias questões aqui do que seria a função paterna. Né? O pai é aquele que tira a criança dos braços da mãe, né? Porque senão a mãe engole essa criança, não vai deixar a criança sair. Né? Ele castra a mãe, castra a criança e fala, olha, o mundo está aqui. Né? É uma função paterna, na verdade, não é o pai. Né? Porque a creche faz isso, a creche tira a criança dos braços da mãe. O seu trabalho tira a criança dos braços da mãe. Né? E diversas outras. O celular tira a criança dos braços da mãe. Então, assim, tudo que tira e que está desfazendo essa díade é uma função paterna. E a gente tem mais agora algo que era relacionado muito à figura feminina, não é mais. Eu posso ter. Isso aí está distribuído em funções. E, por exemplo, quando a gente fala em casais homoafetivos, é a mesma coisa. Alguém ali vai assumir mais a função de cuidador. E o outro vai ter mais uma outra função, que é de proteger, e depois de tirar a criança, desgrudar desse que tomou o papel de cuidador e falar, olha, o mundo, né, igual o passarinho, né, que é empurrado, você tem condições de voar, então voa. Então tem que ter alguém. É interessante que até a equalização, eu vejo assim, posso estar errado, mas eu vejo quando tem um casal de mulheres, sempre tem um que é mais masculino. E quando o homem, você já viu também aquela questão, quando o homem da casa é a mulher, é um casal hétero, mas o casal, você vê que é a mulher. O homem é mais afeminado. Eu vejo como uma equalização. Tem isso mesmo? Um equilíbrio. É que a gente pode pensar em homem e mulher também como função. É porque E não como gênero. É isso, entendeu? Homem e mulher. Quem está desempenhando a função de mulher? Quem está desempenhando a função de homem? E aí a gente vai longe. A gente vai falar agora até de outras questões, né? De gênero. A pessoa pode não se reconhecer dentro do corpo, né? E aí a gente vai longe aqui na discussão se a gente for abrir essa janela aqui. Sim. Mas o homem e mulher também são funções. É porque a minha mulher brinca, fala assim, eu vou te ajudar com o Isaac. Ajudar? Não, você é pai também, cara. Você também, né? Então, eu acho que é o companheirismo, né? De ambas as partes, né? Mas isso que você tem falado, igual a gente até fez um episódio recente sobre energia feminina e masculina, que às vezes tem, aí não sei, também vai mais de criação, de mãe, de pai. Então, a gente teve amigos que foi criado com um pai muito enérgico, autoritário na comunicação. Já a gente já teve um pai que não foi tão... Era autoritário e ficava bravo, que a gente saia muito pro sol pra ficar empinando pipa. Mas eu falo, vocês não voltar, vocês estão tudo com a cara vermelha, seu pai vai ficar bravo que vocês estão tomando sol aí. Aí essa hora a gente tinha medo. Mas a nossa mãe meio que foi sempre conduzindo a gente a ser um homem mais sensível, mas ter mais uma percepção. Não sei, você
nota isso no consultório? Às vezes homens mais sensíveis? Sim, claro que sim. Mas isso é independente de gênero. É independente de gênero, É né? independente de gênero. A questão é, alguém vai ter que ter um papel de cuidador e alguém vai ter que ter um papel mais firme com aquela Porque criança. talvez a sociedade impõe isso do cara, não, o homem que tem que ainda ser. Eu não sei, é que eu sou da década de 80, né? Não sei de quando vocês são. 82, 80 também, 80. Não sei se, a gente lia muito gibi quando... Ai, Turma E da era uma Mônica, delícia, Turma da Mônica. Nossa. Tem uma historinha que até hoje eu lembro, eu acho que é a mãe da Mônica que sai não, do Cebolinha. Ixi, agora eu não sei mais. Eu não, deles. Ela sai na janela e fala, e sempre tinha isso nas historinhas, tá na hora do banho, né? Tipo, acabou a brincadeira. Aqui, isso é um corte. Né? Tipo, corte. acabou a história, acabou a brincadeira. Agora você tem que entrar, tomar banho e se preparar para dormir. Alguém tem que exercer essa função, entendeu? Nossa, melhor exemplo. Melhor Não tem exemplo. nem... Nossa. Perfeito. isso. Poucas palavras, uma frase, já matou isso. Alguém tem que falar, ó. Vai. Tem Parou. limites. Tem limites. Senão o pai é o ruim, a mãe... Quem que é o bad guy, o good cop e o bad cop daqui, às vezes? São... os papéis, Porque não pode os assim, papéis, né? E sobre paternidade, o homem hoje, a consciência dele tá mais evoluída, doutor, quando chega falando desse papo de eu quero... Por exemplo, vamos supor, o casal chegou lá, fertilidade. Você vê que o homem tá tomando a frente, é mais a mulher, os dois chegaram num acordo junto. Como é que foi isso, quando chega nessa parte? Olha, realmente eu acho que hoje o ser humano é mais racional do que emocional. Ele chega assim, pelo menos que chegam para mim. Muitas vezes chega o homem, coisa que não tinha isso tanto antes. Ele chega, eu vou casar, eu quero fazer o meu exame pré-nupcial, quero ver se está tudo certo, quero ver se eu tenho capacidade de ter filho, eu quero saber. Então mudou, realmente tem uma consciência diferente. E a decisão, eu acho que muitas vezes é o casal que constrói. Eu acho que eu acredito nessa, que é mais dessa maneira o correto, né? Mas é lógico, a gente sabe que quem manda em casa é a mulher, É a mulher, né? não tem jeito. Não tem jeito. Quando, pelo menos nessa formação habitual do casal ali, a mulher manda. o homem até faz de conta, né? Mas o palpite dela, pelo menos você vai ter que fazer de conta que você aceitou. Não, você falando, tá bom, eu aceitei. Não, sabe porque veio essa pergunta na cabeça, doutor, mais relacionada a uma coisa que a gente conversou. Acho que eu viajei na pergunta. Na realidade, a pergunta era sobre a questão de o menino ir pro urologista. Eu ia pegar esse gancho. Porque, por exemplo, eu falei do futuro, né? Mas, Por que o urologista, por exemplo, o menino ele não é incentivado, pelo menos na nossa época, a menina é ginecologia. Mostrou ginecologia. Agora o menino não tem esse tipo de... Aliás, hoje, não sei como está hoje. É um jargão que eu trago comigo e eu acho que deveria ser assim. E não que o urologista é o médico do homem do cinquentão, do homem pensando na próstata. O urologista é o médico daquele moleque que já não se identifica com o pediatra, né? Por quê? Quando ele procura um urologista, e hoje é bem mais comum, ou a mãe trazer, ou o pai, ou até os dois, trazer, meu filho queria trazer para ver se está tudo certo com o menino, né? Só para saber se está tudo certo. A gente acha que está tudo correto, alguns até trazem com algum problema ou outro, mas tem esse. Eu sou muito fã desse pai, dessa mãe que traz, que tem essa consciência. Porque ali a gente às vezes identifica algum probleminha que é reparável. É algo que você dá solução e que ele não vai ter consequências daquilo. E a uma cirurgia, eu contribuo muito para não ter mais filhos, mas eu contribuo muito para ter filhos. Então a minha consciência está limpa também, viu? Tá bom, E esse, Tá que é também, eu estou equilibrado. Uma das cirurgias que eu mais executo é a correção da varicocele, e que é uma das grandes responsáveis pelo homem que tentou ter filho, às vezes, a vida inteira, achava que o problema era na mulher e ficou ali escondidinho. E chega lá com os 50 e aí ele me relata que não teve filho, porque faz parte do meu questionário. E aí, quando eu vou examinar, eu vejo que ele tinha um problema lá que, se ele tivesse corrigido na adolescência, na juventude, ele teria outra história para me contar, inclusive de filhos que ele desejava, né? Então,
eu acho que isso é algo imposto pelos noticiários, que o urologista realmente é o médico da próstata, do médico. E é também, não deixa de ser. Mas ele deveria ser o médico que o pediatra Já não... encaminha já para o urologista. Comigo já esse moleque já não tem mais o que Vai cuidar com- dele. Mas procura um urologista, porque ali a gente começa um relacionamento, né, importante. Até para desmistificar quando ele chegar nos seus 50 anos lá, precisar do exame de próstata, aquilo não seria tabu. E hoje em dia é tanto tabu e o homem tem medo do urologista, porque pensa ele Na só próstata. como fosse um médico só pensando na minha próstata, que é isso. É, dedado, o cara só pensa na dedada. E não é Desculpa nada aplicar disso. assim. Nada disso. Não é nada Nada disso. disso. Ô, doutor, e tem campanhas incentivando os pais, assim, não sei... Eu, sinceramente, pode ser que não apareça no meu algoritmo ali. Novembro eu sei que normalmente Novembro, tem geralmente, campanha pra tudo que é pode, lado. a campanha, Post, tem vários cada mês tem lugares. um símbolo. Mas, por Os exemplo, números pra você ligar. tem uma campanha incentivando leve seu filho pro urologista ou... Não tem. Não tem, né? Eu faço questão sempre aonde eu vou, que abra a minha boca para falar sobre isso, é uma mídia que dá essa abertura. Eu faço questão, porque eu vejo essa importância, acho que deveria ser noticiado dessa maneira, Sim. mas realmente não é. Não tem, né? Porque igual, a menina vai na ginecologista e aí o menino, eu não vou em médico. E a mulher tem um marco, né? A menstruação, por exemplo. Sim, Menstruou, É. vai lá, pronto. Já é uma situação, né? E o homem realmente não tem esse marco. Esse marco tem o pai, a mãe que tem que ter essa visão. Puta, aí pega o pai também que não... E nessa correria e tudo mais, falava, vou arrumar mais um profissional, já leva no dentista, já leva no psicólogo, já leva no... O lojista Moleque, deixa não tem pros nada. 44 lá pra... Depois pra ele vê a frente, prova né? lá pra frente. Daqui a pouco aparece novembro azul aí já vai, né? Tipo isso. E qual a idade? Você falou é porque uns... Eu vejo como uns 12 anos, Uns 12 uma anos ótima já. idade para se falar assim, procura um urologista. 12 anos. Porque 12 anos é a hora que começa o hormônio Porque tudo ali você aquela- vai ver se a genitália dele teve algum probleminha, se você precisa fazer alguma correção cirúrgica ou não, ou alguma instrução, porque às vezes tem adulto que chega lá na frente do urologista e falou, agora chegou a minha vez, né? Vim falar por causa da próxima, eu vou trazer uma dúvida que eu não falei com ninguém. Tava guardada. Será que é normal? Isso daqui é normal? Eu tenho isso daqui. Eu levei. Teve esses dias, veio um rapaz que chegou lá, ele falou: Nossa, eu estava esperando tanto esse momento, porque eu vim por causa desse probleminha, mas eu tenho esses negócios aqui que eu não sei se é verrugas, mas eu não tive relação com mais ninguém e tal. E se for ver, eram glândulas normais, eu expliquei, orientei, ele falou, nossa, que peso que você tirou. Mas ele levava esse peso muito tempo. E aí na história dele, eu via que aquela história, ele trazia realmente que veio com a puberdade, porque é ali que aflorou os hormônios e apareceram. Só que esse cara levou anos e anos e anos, e aí ele esperou um probleminha para ele vir trazer aquela outra questão. Né? Então, é comum ainda esse tipo de situação. E se o urologista fosse o médico do rapazinho, do juvenil, era outra situação. Então, isso que eu tô pensando no futuro. Ele não precisava ter quantos anos? Ficou 7, 8 anos ali com aquele dilema, sofrendo e não falava com ninguém. Esperou ali, parece que ele aliviou. Ele falou, nossa, tirei um peso do meu. Falei, rapaz, que situação. Você imagina se ele pergunta pra algum amigo, o amigo dá um pitaco, o cara é capaz de se matar. E muitas vezes Vai tem ver na que ver internet. Vai ver na internet. E a internet ela traz coisas boas, mas traz um monte de confusões também. Né? Falando em confusão, não sei se cabe aqui, mas tem esse negócio que eu já vi, o povo querendo alongar o membro. Isso é possível? Aí eu acho que é mais uma coisa que a Rafaela vai ajudar a gente. Pergunta polêmica, hein, Glauco? Porra. Porque, não, cara, vai perguntar. Não é. Hoje está se falando muito nisso, né? Tudo. E a pessoa está vendendo como vai deixar maior, mas ele vai sair dar uma engrossada, né? Vai colocar lá os... Eu não vou falar nome de produto, deixa nada. quieto. Mas tem isso. Mas eu acredito que essa pessoa que está procurando isso, o problema dela está mais fundo. Eu acho que a Rafaela responde isso porque muitos desses que vêm falando, relatando, porque o meu menino aqui é muito pequeno, meu menino aqui não desenvolveu. Você vai ver a grande maioria, eu ouso a dizer que mais de 95% desses que falam são normais e está lá dentro da estatística normal.
O cara tá com isso. Só que o né? problema é que tá lá atrás. Quem sabe se o urologista já tivesse com 12 anos falado, ó, tá tudo indo bem, tá tudo normal, ele não tinha inculcado uma situação que realmente ele colocou. E aí, Rafael? Fala sobre isso. Mais um. Rafael. É. Que a teoria. Já vai criar um tem programa. a ver. Rafael explica. Então vamos lá. Vamos lá. Vou chamar de falo. Pode ser? Fala. E o falo é o nome que a psicanálise usa, né? Antes, lá no comecinho com Freud, como sinônimo de pênis. E hoje, olha como interessante isso, porque isso já conta muita coisa por si só. Falo, né, na evolução da história da psicanálise, foi deixando de ser sinônimo apenas de pênis. E hoje, hoje assim, que eu digo com a evolução da teoria, ela virou um sinônimo de poder. E esse poder, não é, né? É o poder de eu posso mesmo. Eu tenho, então eu posso. Então, uma pessoa fálica é aquela pessoa que bate no peito e fala assim: você sabe com quem você está falando? Aqui, ó, eu sou. Tem 4 faculdades, 10 pós-graduação. Doutorado, Doutorado, tem né? tudo. O cara Uma foi pessoa pra NASA. fálica. E aí tem uma brincadeira entre nós aqui, que a gente fala assim: opa, baixa, que eu falo. Tá passando. Falo, tá passando. Então, quer dizer, a pessoa, aquela que ela tem que se provar de alguma maneira, uma pessoa muito fálica, a gente diz, né? Tem até umas histórias aí, né? De um tempo atrás, uma pessoa que foi abordada no trânsito, enfim, falou pro policial: sabe com quem você tá falando? Então, isso é falo. Eu sou poderoso. Cuidado, você não sabe quem sou eu. E a gente não tá falando mais de pênis só. Tá falando de outras coisas aqui. Olha só. E aí, se você for analisar, por exemplo, vamos viajar aí pelo mundo e a gente for olhar os obeliscos, sabe aquelas obras? sim. E vocês já perceberam que elas são Os formatos. uns formatos fálicos? Então, quer dizer, o falo tem representação de poder. Um totem até, a representação é sempre uma representação mais Desodorante, fálica. por exemplo, é fálico também. E aí, por quê? Né? E aí, se a gente for pensar na representação inconsciente disso, o falo está sempre envolvido ali como sinônimo de poder. Houve um momento da história em que só os homens podiam mesmo. Isso. Só os homens podiam votar, só os homens podiam opinar, só os homens podiam sair de casa e fazer outras atividades fora. E isso aí, de alguma certa, né, virou ali uma parte do nosso inconsciente e a gente associa a questão de ter ou não ter o falo com poder ou não poder. Quanto maior o falo, E então, quanto maior o falo, mas Muito bom, muito bom. Gente, passou rápido, né? passou. Passou. Eu tô vermelho aqui. É foi porque, engraçado. é porque a conversa é boa, né? Nossa, deixar. Gente, desculpa, peraí. Foi engraçado. Maior falo. É isso aí. Doutor Fabrício, Rafa, obrigado por ter aceitado nosso convite de vir aqui. E doutor e Rafa. Sempre, né? Agora tô mandando a Giovana, o papel do Glauco aqui agora. Ou você quer. Você tá rindo ainda. Agora eu também vou. Deixar aqui pra Cindy, para o pessoal que tá nos escutando, a mensagem que vai o quê, Glauco? Ecoar pela eternidade. Enquanto tiver YouTube, a Giovana, né? Giovana, precisa mencionar você. A senha do YouTube, né? Giovana não sobe com a senha. Essa moleca, para de criar plataforma. YouTube tá bom, YouTube. Não, tem que fazer dorama. YouTube, a gente ama você, YouTube. Porque não pode mais fazer sino, senão você morre. Então a gente faz dorama. Tá ficando dorama, chato. Coraçãozinho, fica mais coraçãozinho. Dorama. Quem que é primeiro? Ó, agora e agora? Primeiras damas. Quem tem, eu falo. Quem tem, eu falo. O carroça. Já tô. Calma, Giovana. Deixa eu... Vamos lá, Rafa. Já vou, calma. eu vou tomar o falo Fala, aqui, vai, vou toma falar. Já que vocês estão todos emocionados. Bom, primeiro, a mensagem, eu acredito que da minha parte se conheça suas escolhas para que elas sejam realmente escolhas que você não se arrependa delas. Somente isso. Por exemplo, diante de uma cirurgia, seja ela qual for, né?
Seja ela de um aumento de alguma coisa, seja do lábio, seja de uma cirurgia de vasectomia, uma laqueadura, faça com consciência. Entenda-se primeiro, e às vezes o entender-se tem que se questionar realmente do seu passado, da sua vida, o que você realmente quer e as justificativas, às vezes, que você está dando para aquelas escolhas que você está fazendo. Somente isso. Isso é importante. E a segunda, que eu não posso deixar. Vamos passar o urologista dos 50 a partir dos 12 anos. O juvenil, né, doutor? Ajuda a gente nessa campanha, por juvenil, favor. É uma causa. É uma causa, é uma causa. Ajuda. Porque assim, ó, a gente vai fazer uma sociedade melhor. Que vai ajudar muito o homem a controlar principalmente emoções e coisas E saber se que ele relacionar tem. melhor com a mulher também. Entender se eu falo. Entender se eu Pô, falo. Aí, ó, quer entender se eu falo juvenil desde os 12 anos? Pai, leva o menino aqui, ó. A gente vai deixar o Instagram do doutor aqui na descrição, viu? Então, se o pai aí que tá assistindo a gente tem um filho de 12 anos, rapaz, e também não foi no urologista, vai. A gente tá precisando ir também. A gente, daqui a pouco tem que marcar a consulta do doutor. Vamos já tá deixar chegando. agendado. Então, vamos deixar agendado. E aí, Rafa, manda sua mensagem para a eternidade. Eu acho que tem uma... teve uma diversidade de coisas que foram surgindo nas nossas conversas, né? Foram abertas muitas janelas. Mas eu acho que a gente tem que ressaltar aqui o que é normal ou o que não é normal. Né? A gente não tem o direito de ser tão taxativo e dizer que está dentro de um padrão, não está dentro desse padrão. Então, assim... tem que tomar cuidado com isso, né? A pessoa não tem que estar enquadrada dentro de uma caixinha, dentro de um conceito ou dentro de outra questão. Eu acho que hoje a mulher tem liberdade de escolher e tem mais responsabilidade por conta dessa liberdade. Né? E o homem também tem. A gente tem um formato de família diferente que deveria ter... se apropriar mais dessa questão de eu tenho mais responsabilidade diante de muitas coisas, porque, né, olha só a complexidade das minhas escolhas e o que tudo isso, né, pode levar. Não é fácil, né, porque a gente não tem noção de tudo, a gente vai adquirindo a noção ao longo da vida. As coisas, né, a história vai evoluindo e a gente vai entendendo mais sobre a gente e sobre os outros. Eu acho que algo que eu tenho que deixar você não precisa sofrer sozinha, né? Procura um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra. Hoje a gente tem tantas, né, alternativas, a pessoa não precisa estar em sofrimento psíquico. E para quem quiser saber um pouco mais sobre psicanálise, existe a possibilidade de você estudar psicanálise. Né? E aí eu vou fazer o meu merchan e deixar aqui depois o contato, né, o site da escola, para que vocês conheçam um pouco mais sobre o que faz um psicanalista e, quem sabe, né, ter vontade de se tornar um psicanalista. Perfeito, perfeito. Doutor Rafael, muito obrigado. Doutor Fabrício, obrigado. Giovana, obrigado. E pessoal de casa aí que está nos assistindo, presente, futuro, passado, presente, Até futuro. O próximo episódio, se não for antes. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, Giovana. Dorama, Glauco. Tem que ser dorama, Glauco. Ela fica